Do ofício das leituras do dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. De uma carta de São Fulgêncio de Ruspas, bispo, século VI. Cristo sempre vivo para interceder por nós. Na conclusão das nossas orações, dizemos: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e nunca dizemos pelo Espírito Santo. Esta prática universal da Igreja tem a sua explicação naquele mistério segundo o qual o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que entrou de uma vez para sempre pelo seu próprio sangue no santuário, não no que foi construído pela mão dos homens e que era figura do verdadeiro, mas no próprio céu, onde está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Considerando este ofício sacerdotal de Cristo, o apóstolo afirma: por meio dele oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por ele oferecemos um sacrifício de louvor e oração, uma vez que fomos reconciliados pela sua morte, quando éramos ainda inimigos. Por meio de Cristo, que se ofereceu em sacrifício por nós, pode o nosso sacrifício ser agradável aos olhos de Deus. Por isso nos exorta São Pedro: como pedras vivas, entrai na construção deste templo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais, que serão agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esta é a razão por que dizemos a Deus Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se menciona o sacerdócio de Cristo, necessariamente se põe em evidência o mistério da encarnação, pelo qual o Filho de Deus, que era de condição divina, se aniquilou a si próprio, tomando a condição de servo, isto é, se humilhou, obedecendo até a morte, e se tornou por um pouco inferior aos anjos, permanecendo, não obstante, na sua divindade igual ao Pai. Permanecendo igual ao Pai, o Filho tornou-se por um pouco inferior aos anjos na medida em que se fez semelhante aos homens. Humilhou-se quando se aniquilou a si próprio, tomando a condição de servo. A humilhação de Cristo é o seu aniquilamento, e o seu aniquilamento não é senão o ato de assumir a condição de servo. Portanto, Cristo, permanecendo na sua condição divina, é o unigênito de Deus, a quem oferecemos como ao Pai os sacrifícios, e tomando a condição de servo, tornou-se sacerdote para que, por meio dele, possamos oferecer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não poderíamos oferecer o sacrifício a Deus se Cristo não se tivesse oferecido em sacrifício por nós. É nele que a natureza do gênero humano se torna um verdadeiro e salutar sacrifício. De fato, quando dizemos que as nossas orações são oferecidas por nosso Senhor, eterno sacerdote, reconhecemos nele a verdadeira carne da nossa natureza, como diz o apóstolo: todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Por isso, quando dizemos vosso Filho e acrescentamos
que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, comemoramos a unidade de natureza que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e proclamamos que o mesmo Senhor Jesus Cristo, que exerce em nosso favor a função sacerdotal, é também por natureza igual ao Pai e ao Espírito Santo.